você pode acabar se lascando e pagar o pato simplesmente porque o Japão não consegue mais sustentar o seu papel de maior credor do mundo. E tem mais. Além de toda essa questão da dívida, dos juros, do carry trade e da diminuição da população do Japão, tem um problema político e social acontecendo no Japão que torna tudo isso ainda mais complicado. O primeiro-ministro do Japão está extremamente impopular porque a população está furiosa com a inflação. Lembra que eu disse que os japoneses viveram 30 anos com os preços estáveis? Que uma geração inteira cresceu sem nunca ver inflação? Então, agora os preços estão subindo e a população não está acostumada com isso. O poder de compra está caindo, eles estão protestando, eles estão reclamando, eles estão exigindo que o governo faça alguma coisa. Então o que o governo fez? Anunciou aquele pacote de 135 bilhões de dólares em estímulos que eu mencionei mais cedo. E enquanto isso está acontecendo, tem um movimento muito interessante que está rolando no mercado japonês. A Meta Planet, que é uma empresa japonesa, né, e é listada na bolsa, decidiu colocar uma parte das reservas dela em Bitcoin. E as ações da empresa explodiram. Por quê? Porque os investidores japoneses estão vendo isso como uma forma de proteção. Um hedge contra a desvalorização do iene e contra a inflação. E se você não confia mais no governo, se você não confia mais no Banco Central, se você acha a situação no Japão que vai continuar realmente piorando e que o iene vai perder valor e a inflação vai continuar subindo, o que você faz? Você coloca o seu dinheiro em alguma coisa que o governo não pode controlar, que não pode ser impresso, que não pode ser manipulado. E para muitos investidores japoneses e não japoneses, isso significa Bitcoin. Eu não estou dizendo que todo mundo no Japão está comprando Bitcoin, longe disso, mas a adoção do Bitcoin no Japão está aumentando. Isso mostra que tem uma perda de confiança no sistema financeiro tradicional. E essa perda de confiança é perigosa, porque confiança é tudo nos dias de hoje. Se as pessoas param de acreditar que o governo consegue gerenciar a economia, que a moeda vai manter o seu valor, que a dívida vai ser paga, aí você tem os ingredientes perfeitos para um colapso. Agora, vamos conectar todos os pontos dessa história. O Japão tem uma dívida de 260% do PIB, a maior do mundo, inclusive são os maiores detentores da dívida americana. A demografia está piorando rapidamente, são cada vez menos trabalhadores e mais aposentados, é o país mais velho do mundo. Desde o conflito da Rússia e Ucrânia, a inflação está subindo e é a maior em 30 anos. O Banco do Japão precisa subir os juros para combater a inflação, mas isso aumenta o custo da dívida, que é gigantesca. O carry trade, com trilhões de dólares, está começando a desmoronar. Os investidores institucionais japoneses estão pensando em repatriar capital, vendendo títulos americanos. Isso pode complicar e muito a vida do Banco Central dos Estados Unidos. Essa repatriação de capital pode causar um aumento da taxa de juros de vários países do mundo, inclusive do Brasil. O governo está fazendo gastos populistas financiados com dívida e o mercado não está gostando. E a confiança está começando aos poucos a rachar. Empresas e pessoas estão adotando cada vez mais o Bitcoin para fugir desse sistema. E o pior é que cada um desses elementos alimenta os outros, criando um ciclo vicioso. Acaba sendo um efeito dominó. E cada peça que cai empurra a próxima. E bom, se você está preocupado com tudo que você viu nesse vídeo, se você quer proteger o seu patrimônio desses riscos globais, se você quer ter certeza de que você está posicionado corretamente para uma possível crise que pode acontecer com o Japão e que pode impactar o mundo como um todo, então você pode clicar no link da descrição ou escanear o QR Code na tela que um consultor de investimentos do meu time, aqui da Portfel, vai entrar em contato com você. Para quem não sabe, a Portfel é a consultoria de investimentos do Grupo Primo. É a consultoria que mais cresce no Brasil e se fizer sentido para você, um consultor da Portfel vai montar um plano personalizado para te ajudar a investir no meio de todo esse caos. E agora, voltando aqui ao nosso assunto, tem uma pergunta que eu sei que está martelando na sua cabeça. Tiago, quando isso vai acontecer? Quando o Japão vai colapsar? É semana que vem? É o mês que vem? Ou é o ano que vem? E a resposta honesta é que eu não sei. Ninguém sabe. O Japão está nessa situação há 30 anos e pode continuar por mais 5, 10, quem sabe 20 anos. Ou pode colapsar amanhã. Ninguém tem bola de cristal, mas o que eu posso te dizer é que os sinais de alerta estão todos acesos. E essa não é a primeira vez que um país se mete numa confusão dessas. A história está cheia de exemplos de países que acumularam dívidas gigantescas e não conseguiram pagar. A Grécia em 2010, a Argentina múltiplas vezes, a Rússia em 1998, o México nos anos 80. E sabe que todos esses casos têm em comum? Quando a crise finalmente veio, ela veio rápido. Muito mais rápido do que as pessoas esperavam. Olha no caso da Grécia. Na raiz da crise grega está uma dívida de aproximadamente 320 bilhões de euros que o país simplesmente não tinha condições de pagar. E como eles chegaram nessa situação? Simples. Durante muitos anos, o país gastou bem mais do que arrecadava e financiava os gastos através de empréstimos. Algo muito parecido com o Japão, que é o que ele está vivendo hoje. O gasto público do governo grego começou a subir muito mais do que em outros países da zona do euro. Ninguém mais queria emprestar dinheiro para a Grécia e quem topava só com juros altíssimos, como se estivesse emprestando para um país à beira do calote, acabava provando esse ponto. E a confiança evaporou em semanas. Até que um dia, sem aviso prévio, os investidores entraram em pânico. Em questão de semanas, a Grécia passou uma crise devastadora, a taxa de juros da dívida disparou de 5% para mais de 30%, o desemprego passou de 20%, chegou em mais de
1925, o PIB caiu 30% em 5 anos e as pessoas sacavam dinheiro dos bancos com medo de calote. Aí teve protesto, teve caos e a Bolsa de Atenas derreteu. Perdeu mais de 80% de valor de mercado em meses. Foi uma sangria completa. A Grécia precisou de um resgate de emergência de 110 bilhões de euros da União Europeia e do FMI. Foi o primeiro país desenvolvido a implodir financeiramente na zona do euro. A Argentina também passou por algo parecido várias vezes. O caso mais emblemático foi em 2001. A Argentina deu o maior calote soberano da história até então. Foram 100 bilhões de dólares em dívida que não foram pagos. O país entrou em colapso. O peso argentino perdeu completamente o valor. As reservas internacionais evaporaram. Teve saque dos bancos, congelamento de depósitos, protestos, 5 presidentes diferentes em menos de um mês. E depois disso, a confiança nunca mais foi a mesma. Mesmo com várias reestruturações, a Argentina voltou a dar calote em 2014 e de novo em 2020. E até hoje os nossos irmãos têm alguns problemas de inflação, fuga de capital, dólar paralelo, tudo por causa de uma dívida que fugiu do controle. E detalhe, a dívida da Grécia, no pico da crise, era de 190% do PIB. O Japão hoje está com 260% da dívida em relação ao PIB. Durante anos, décadas na verdade, todo mundo tem dito que a dívida japonesa é insustentável, mas o país continua funcionando como se nada tivesse acontecendo. Até que um dia pode não continuar mais. E quando isso acontecer, vai ser rápido e vai pegar muita gente de surpresa. Agora, tem uma diferença entre o Japão e países como Grécia ou Argentina. O Japão, ele é muito maior e muito mais importante para o sistema financeiro global. A Grécia tem uma economia de 200 bilhões de dólares, a Argentina de 600. O Japão tem uma de 4,2 trilhões de dólares. É 20 vezes maior que a Grécia. Então, quando a Grécia entrou em crise, a Europa sentiu, mas o resto do mundo ficou relativamente imune. Se o Japão entrar em crise, o mundo inteiro vai sentir. E forte. Porque, como eu disse, o Japão é o maior detentor da dívida americana, é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos, então se o Japão cair, leva o mundo todo junto. E tem mais um elemento que torna a situação do Japão particularmente mais perigosa. Ao contrário da Grécia ou da Argentina, o Japão não pode simplesmente desvalorizar a moeda e dar calote na dívida externa. Por quê? Porque 90% da dívida japonesa é doméstica, é devida aos próprios japoneses. Então, se o governo der calote, quem perde são os fundos de pensão japoneses, são os aposentados japoneses, são os bancos japoneses, e seria devastador para a própria população. E nenhum governo sobreviveria a isso. Então, o que resta? Olha, é difícil imaginar em uma saída para toda essa situação. Se existisse uma solução perfeita, provavelmente alguém já estaria implantando agora mesmo no Japão, e o que provavelmente vai acontecer é simples. O Banco do Japão vai imprimir mais dinheiro, vai comprar a dívida do governo, isso evita um calote no papel, mas tem um preço, a inflação. Quanto mais ienes são criados, menos cada iene vale, o iene perde força, os preços sobem, a população fica mais pobre, é quase como se fosse um calote disfarçado. O governo vai pagar a dívida, mas quem vai perder é o povo com a inflação. E essas são as opções que restam quando você está numa armadilha de dívida dessa magnitude. Isso é exatamente o que alguns analistas estão prevendo que vai acontecer. Alguns investidores acreditam que a gente vai chegar a um ponto onde países muito endividados, não só o Japão, mas Estados Unidos e outros, vão ser forçados a canalizar a poupança nacional para financiar o governo. Em português, claro, é quase como se fosse um confisco. Você não tira o dinheiro das pessoas, mas você força elas a emprestar dinheiro para o governo a taxas abaixo do mercado. E quem perde? Todo mundo que tem dinheiro guardado. Porque os seus investimentos vão render menos do que poderiam render e acaba sendo uma transferência silenciosa de riqueza dos poupadores para o governo. E o pior é que a maioria das pessoas nem vai perceber que está acontecendo, porque é feito através de regulamentações técnicas e mudanças nas regras que a maioria das pessoas não entende simplesmente por ignorância. Mas o resultado final é o mesmo. Você fica mais pobre e o governo consegue se financiar. E agora, depois de tudo isso que eu te contei, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Esse não é apenas um problema do Japão. O Japão é apenas o mais avançado nesse ciclo, mas outros países estão no mesmo caminho. Os Estados Unidos tem uma dívida de 38 trilhões de dólares e crescendo. A dívida do Brasil está aumentando. A Europa tem dívidas enormes e um crescimento anêmico. E até mesmo a dívida da China dobrou de tamanho na última década. O mundo inteiro está numa trajetória de dívida insustentável. E em algum momento, essa conta vai ter que ser paga. A questão não é se, é quando. E quando chegar, os que estiverem preparados vão conseguir não apenas proteger o patrimônio, mas talvez até aproveitar as oportunidades que surgem da crise. Turma, esse provavelmente foi um dos vídeos mais importantes e complexos que eu já fiz para o canal. Eu espero que você tenha absorvido tudo, ou pelo menos uma parte das coisas que eu falei até aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa assistir o conteúdo e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.